Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, os irmãos podem me acompanhar. A Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Senhor. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um de seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Oremos. Senhor, a Tua palavra é um espelho para o qual a gente olha e nem sempre se sente à altura. E esse é um texto forte, Senhor. Foi forte para mim enquanto eu preparava. Espero que seja também exortação para os meus irmãos que hoje foram ordenados presbíteros e diáconos, para que sejamos homens segundo o Teu coração. Dá-me a graça, Senhor, de expor esse texto com fidelidade. E a graça aos meus irmãos, para o entenderem, segundo a doutrina, segundo a verdade. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estou emocionado porque momentos como esse aqui são muito mais importantes e simbólicos do que parecem. Momentos como esse que a gente viu, em que ordenamos presbíteros e diáconos, são extremamente importantes para a vida da igreja. Extremamente simbólicos. E eu explico. Se você jogar o termo masculinidade no Google, você sabe quais são as duas palavras que imediatamente acompanham a pesquisa? Tóxica e frágil. Masculinidade se tornou sinônimo de toxicidade e de fragilidade. Nós estamos numa crise de homens. A masculinidade está em crise. E aquilo que um dia foi sinônimo de força, de segurança, de provisão, hoje se torna motivo de desconfiança. E em que pese a mudança cultural, o espírito desses tempos, que questionam a masculinidade ou a paternidade porque sim, meus irmãos, e falo aqui aos mais velhos como a pais e aos mais novos como irmãos, é preciso fazer um meia-culpa. As críticas são até certo ponto justas. E eu desafio a qualquer um nesse recinto a dizer que nunca sofreu ou que não conhece alguém que sofreu por conta de um pai ausente. Por conta da negligência de um pai. Alguém que não se preocupe com o rumo que os meninos mais novos estão tomando. Porque vêm meninos perdidos diante das inúmeras possibilidades do mundo moderno.
sem rumo diante dos pesos das escolhas da vida adulta, ou que não se compadece daquela irmã que há anos sofre, ou com a brutalidade, ou com a ausência emocional do seu marido. Diante desse contexto, pipocam ideologias por todos os cantos, apontando caminhos para uma nova masculinidade, ou para uma velha masculinidade. E a impressão que eu tenho é que a gente oscila entre dois extremos. Ou a gente olha para a história, tentando encontrar o modelo de homem ideal, correto, justo, austero. Ou então a gente acaba abrindo mão de valores que são importantes para chegar a um homem desconstruído, longe dos estereótipos negativos que o marcaram até então. A pergunta é, o que é ser um homem no século XXI? Cito um exemplo, até pouco tempo atrás, o homem se enxergava como um provedor. O provedor do seu lar, entre outras coisas. Mas o que fazer nesses tempos em que muitas vezes a esposa ganha mais do que o marido? O homem do nosso tempo, por essa e por outras razões, é alguém confuso, em crise com o próprio papel, em casa, na família, na igreja e na sociedade. E isso é sério. Isso é muito sério. É sério porque o papel do homem na família é tão importante que Deus atribui a este homem o termo que usa para si próprio nas Escrituras: pai. Os homens são, pela ordem criacional e não por uma construção social, cabeças dos seus lares. Autoridades, guias, sacerdotes, bússolas espirituais, morais e emocionais em suas famílias, na igreja e na sociedade. E se de fato, como a gente gosta de alardear, a família é a célula máter da sociedade, meus irmãos, é bem provável que a crise que a gente vê na nossa cultura tenha muito a ver com a crise que acontece dentro das nossas famílias, por falta de homens, segundo a palavra de Deus. Isso é sério, porque o nosso futuro, o futuro das nossas famílias, das nossas igrejas, depende disso. E o que fazer diante dessa situação? Como eu falei, alguns diriam que a gente precisa olhar para trás e entender o passado como fonte de sabedoria. Outros que a gente deve olhar para frente e adaptar-nos, aceitar. O mundo mudou, afinal de contas é isso mesmo. Então a gente precisa se adaptar às mudanças da sociedade. Mas eu quero propor uma terceira via. Nem para trás, nem para frente. Mas para a palavra de Deus, que é eterna e que permanece para sempre. E o texto que a gente leu diz um pouco a respeito do papel do homem em casa, na igreja e na sociedade. Porque se Pedro, o apóstolo Pedro está correto, o apóstolo Pedro diz que os bispos, os presbíteros devem ser modelos para o rebanho. Então, esse texto aqui, embora num contexto mais imediato se aplicasse aos presbíteros que deveriam ser levantados na igreja de Creta, diz respeito a todos nós como homens. A todos nós. As prescrições de Paulo são um chamado para todos, e não somente para aqueles que almejam um cargo de liderança. E a partir da leitura e da exposição desse texto, eu quero refletir com vocês a respeito de 3 aspectos da masculinidade. A urgência da masculinidade bíblica, o caráter da masculinidade bíblica e o poder para uma masculinidade bíblica. A urgência de uma masculinidade bíblica, o caráter da masculinidade bíblica e o poder para uma masculinidade bíblica. Em primeiro lugar, meus irmãos, a urgência de uma masculinidade bíblica. A carta foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo, e ela estava endereçada a um discípulo, a um filho na fé e a um colaborador do apóstolo Paulo, chamado Tito, a quem ele no versículo 4 chama de verdadeiro filho, e a quem ele saúda com a graça e a paz de Jesus. E Paulo já começa sua carta explicando as razões pelas quais ele estava escrevendo. O que Paulo intencionava com essa carta? Você pode manter sua Bíblia aberta. Os versos 1 e 2, Paulo diz que queria promover a fé dos eleitos de Deus. Ou seja, fazer com que ímpios se convertessem, chegassem ao conhecimento da verdade, e que os crentes fossem fortalecidos. Paulo queria
promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou seja, queria investir na vida espiritual daqueles irmãos. E Paulo queria reanimá-los na esperança da vida eterna que Deus havia prometido antes dos tempos eternos. Era tríplice a intenção de Paulo quando escreve a carta a Tito. Paulo queria reanimá-los com a esperança cristã. E era uma preocupação extremamente pastoral. Paulo queria cuidar do povo de Deus. Por quê? Porque aquele povo, aquela igreja, estava vivendo num contexto extremamente adverso. E o verso 5 nos dá algumas dicas. Paulo havia deixado Tito em Creta com o intuito de que o seu filho na fé, o seu colaborador, pusesse as coisas em ordem e constituísse presbíteros em cada cidade. E por que a preocupação? Porque Creta e os cretenses, ao que tudo indica, eram uma sociedade extremamente imoral. Os cretenses, como diz o verso 12, acompanha comigo aí, olha. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Os cretenses já haviam sido cantados em prosa e verso, como gente difícil, como gente mentirosa, como gente violenta, como gente arrogante, como ventres preguiçosos. Esses homens se portavam de maneira mentirosa a fim de lograr objetivos egoístas. Olha o que diz o verso 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Eles tinham um caráter selvagem e eram chamados de ventres preguiçosos. Então os cretenses eram estigmatizados como homens glutões, indolentes, ávidos por sexo. Eram falsos, eram egoístas, amantes dos prazeres. Ao que tudo indica, Creta vivia uma crise de masculinidade. E essa crise estava invadindo a comunidade cristã, razão pela qual Paulo se apressa em dizer: Tito, coloque as coisas em ordem, constitua presbíteros, segundo eu vou indicar. Paulo delega a Tito a tarefa de discipular e levantar homens realmente aptos para o serviço cristão, não apenas calando os enganadores, mas discipulando o povo de Deus. E aquela era uma tarefa urgente. Por quê? Porque a vida da igreja, como já foi dito aqui hoje, a vida da igreja, a vida da família estava sendo ameaçada. E naquele contexto, meus irmãos, não havia EBD, não havia sociedade interna, não havia live. A gente só tinha pastores. Homens que protegeriam o seu rebanho e as suas famílias dos falsos mestres e profetas. De igual modo, uma visão bíblica da masculinidade, presbíteros e homens, segundo a palavra, são urgentes para o nosso tempo. Porque os elogios feitos para Paulo aos cretenses, se aplicam exatamente aos nossos homens. Infelizmente, muitas vezes dentro da igreja, os divórcios entre cristãos estão crescendo, existe uma confusão enorme acerca dos papéis de homem e mulher no contexto do casamento, e uma compreensão completamente secular, humanista, acerca do que é o casamento. O contexto é difícil, e os homens que deveriam liderar as suas famílias e as suas igrejas a atravessar essa fase complicada, muitas vezes agem como seus maiores algozes, ou são passivos e preguiçosos, e alvos fáceis para falsos ensinos que invadem as suas casas por meio do WhatsApp ou do YouTube, ou são arrogantes e agressivos. Aí, depois da queda, a gente sempre oscila entre esses dois extremos. Ou tendemos a ser homens duros, truculentos e arrogantes, ou homens passivos, molengas, como se diz por aí, fazendo com que os nossos filhos e cônjuges e irmãos na fé procurem abrigo, descanso, discipulado em outros lugares. Quantas vezes a gente não tem delegado o cuidado da nossa família e da nossa esposa para a SAF? Ou o cuidado dos nossos jovens para o MP e para o CP e para a UPA? Isso sem contar os falsos mestres, os falsos profetas, os pregadores de teologias escusas e o espírito desse século, da nossa cultura, que em tudo vai contra a palavra de Deus. Assim como em Creta, a saúde, a pureza da igreja, do evangelho, das nossas famílias está em risco. E por isso é urgente que nós, meus irmãos, entendamos o papel dos homens nesse processo. A epístola de Tito parece uma carta menor,
ela não contém nenhuma grande verdade teológica, ela foi escrita por um personagem menor das Escrituras, digamos assim, não tem a mesma proeminência de um Paulo, de um Pedro, ou mesmo de Timóteo. Mas se Paulo está correto, a importância dessa carta é infinita. Os seus ensinos aparentemente tão práticos, tão simples, têm uma relevância eterna para promover a fé e encorajar os irmãos na esperança que foi prometida por Deus antes que houvesse mundo, para levá-los ao pleno conhecimento da verdade, para fortalecê-los, para encorajá-los. A tarefa de Tito era urgente e importante, não podia ser deixada para depois. Havia vidas em jogo. E é por isso que também nós precisamos estar atentos às orientações do apóstolo quanto aos homens daquela comunidade. Quem deveriam ser esses homens? Como deveriam se portar? Quem nós devemos ser? Enquanto homens, presbíteros, diáconos, líderes das nossas famílias, quem devemos ser e como nós devemos nos portar? Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Vamos falar agora sobre o caráter da masculinidade bíblica. O que Paulo diz a Tito a respeito do caráter do homem cristão? Em primeiro lugar, o homem cristão deve ser íntegro na vida familiar e no casamento. E eu ouvi a palavra, Paulo diz que o homem deve ser irrepreensível, alguém que seja irrepreensível. Eu ouvi a palavra irrepreensível, já nos causa calafrios. Por quê? Porque ninguém está à altura dessa qualificação. Ninguém entre nós é de fato irrepreensível. Como o pastor Ronido falou, todo mundo peca, tropeça e é de alguma forma passível de repreensão. Mas o que Paulo pretendia aqui? Paulo queria alguém que não tivesse nenhum tipo de mácula ou nenhum tipo de problema? Não. Mas é alguém sem qualquer tipo de culpa. Alguém que não pudesse ser acusado de uma falta grave. Alguém que, como disse Timóteo, quando Paulo estende o seu pensamento, escrevendo a carta a Timóteo, ele diz, olha, que conte com um bom testemunho dos de fora. Que não pudesse ser envergonhado por pecados flagrantes, por pecados escancarados. É preciso que os homens cristãos sejam alguém de integridade inquestionável. É preciso que os homens cristãos sejam alguém de caráter provado e aprovado, especialmente, agora falando para os presbíteros e diáconos, especialmente quando a gente tem em vista que o ofício do presbiterato e do diaconato são ofícios públicos. E nesse caso específico, Paulo exorta a que esses homens tivessem o seu caráter e a sua conduta medidas em 3 esferas. A primeira delas é a casa e o seu casamento. E o lar cristão, mais uma vez, é tido em altíssima conta pelo apóstolo, sendo considerado o local ideal de treinamento e prova para o homem cristão, especialmente no que diz respeito ao relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. O que Paulo está dizendo aqui, então, quando ele faz referência a ser marido de uma só mulher? O apóstolo não está tratando daqueles que nunca se casaram, solteiros, sejam presbíteros, sejam diáconos, ou daqueles que se separaram por razões biblicamente justificadas. O apóstolo está se referindo aqui àqueles que eram polígamos, porque isso ainda era comum naquela época, ou aqueles que haviam abandonado suas esposas, sem razões justificadas, sem razões bíblicas para isso. De forma mais positiva, os presbíteros deveriam ter um bom proceder em suas casas. Eles deveriam ter uma reputação a toda prova. E eu lembro quando eu fui para o seminário, e uma das perguntas que tanto o conselho da igreja quanto o presbitério me fizeram foi: a sua família aprova o seu chamado? A sua família reconhece em você qualidades para o pastorado? E eu acredito que sim. E eu entendo o porquê da pergunta. Talvez a reação no primeiro momento fosse de: mas peraí, como assim? Você acha que a minha família não vai confiar em mim? Mas eu entendo o porquê da pergunta. A nossa casa é o lugar onde nós demonstramos o nosso caráter cristão como em nenhum outro lugar. Você pode usar máscara em todo lugar, meu irmão. No seu trabalho, aqui na igreja, mas em casa, a gente mostra quem a gente realmente é. E é por isso que Paulo diz, olha, esse homem deve ser marido de uma só mulher. Ele deve ser aprovado pela sua esposa. Esse homem também deve ter filhos crentes. Os filhos do homem cristão não devem ser acusados de dissolução ou de insubordinação. Não devem ser irremediavelmente rebeldes. E o termo aqui no texto original
indica que Paulo estava se referindo aos filhos que ainda estavam sob a tutela dos pais. Depois que o seu filho está criado e tem a sua vida, ele é responsável diante de Deus pelas próprias escolhas e pelo caminho que toma. Eu acredito firmemente que Paulo se referia aqui aos filhos que ainda estavam sob a tutela dos pais. E Paulo está dizendo aqui, se você tem filhos insubordinados, rebeldes, contumazmente rebeldes contra você e contra o seu entorno, é que você não está apto para o ministério. E Paulo mais uma vez estende a sua ideia lá em Timóteo, dizendo, como poderá governar bem a casa de Deus aquele que não consegue governar bem a sua própria casa? Como poderá discipular, pastorear os seus irmãos na igreja aquele que não consegue pastorear, discipular os seus próprios filhos? Dessa forma, meus irmãos, o homem cristão deve ser alguém aprovado no contexto da sua família. Deve ser alguém que conta com a admiração da sua esposa e dos seus filhos, e esses alertas se tornam de especial importância, tendo em vista que a gente tem se tornado cada vez mais elástico em relação às qualificações exigidas dos nossos líderes. A gente escolhe líderes no contexto da igreja e da sociedade, sem muitas vezes olhar para suas famílias. Isso não deveria ser assim. Além de serem aprovados no contexto da sua família, esses homens deveriam ser íntegros em seu caráter e em sua conduta. É o que diz os versos 7 e 8. Se alguém deseja ser líder na igreja, Paulo diz que é indispensável que seja irrepreensível. Paulo então repete e reforça a ideia do versículo anterior, mas agora ele aplica essas verdades ao caráter e à conduta do homem cristão, do líder cristão. E para fazê-lo, Paulo aplica 11 termos, 5 negativos e 6 positivos, que podem ser resumidos numa única ideia. Esse homem, o homem cristão, deve ser um dono de si mesmo. O homem cristão deve ser dono de si mesmo. Como assim? Explico. Esse homem não deveria ser dominado pelo orgulho, nem pela ira, nem pela bebida, nem pela violência, nem pelo dinheiro. Porque como a gente disse, se o homem não consegue governar nem bem a sua própria casa, não estará apto para governar a igreja. Da mesma forma, se o homem não consegue governar bem o próprio coração, como governará uma família e a sua igreja? E o que Paulo diz? Esse homem deve ser não orgulhoso. Não deve ser dominado pelo orgulho. O homem de Deus não pode ser alguém teimoso, obstinado, arrogante. Não pode ser alguém completamente avesso a críticas e correções. Não deve ser vaidoso. Não deve desejar se sobressair em relação aos outros irmãos. Ele deve ser não briguento. Ele não pode ser colérico ou demasiado impaciente no trato pessoal. Especialmente quando diante de assuntos difíceis, de assuntos polêmicos. Ele não pode ser alguém violento, é o que diz o texto. Ele é alguém que lidera pelo exemplo e não pela força bruta. É alguém que lidera pelo serviço abnegado e não pela imposição da força. Esse homem não deve ser apegado ou dominado pelo vinho. Ele deve ser temperante e moderado. E por fim, esse homem não deve ser ávido por lucro. Ele não deve amar ao dinheiro ou conforto além do que convém. Ele não pode ser cobiçoso das riquezas e das ganâncias dessa vida. Pelo contrário, o que ele deve ser? O texto diz que o homem de Deus deve ser hospitaleiro. Deve ter as portas da sua casa abertas para receber os seus irmãos. Na fé, ele deve ser amigo do bem. Sóbrio, justo, piedoso, em suma. E Paulo termina as suas qualificações dizendo, ele deve ter domínio de si. Meus irmãos, essa não é uma lista exclusiva para presbíteros e diáconos ou para pastores. O que é requerido dos presbíteros de Creta aqui é requerido de todos nós enquanto homens de Deus. Não há nenhuma qualidade aqui que já não tenha sido recomendada a nós em outras passagens da Escritura. Essa não é uma lista dedicada a homens que fizeram votos de castidade, de pobreza ou de silêncio, mas a todos os homens cristãos. E o grande ponto é, o domínio de si não é algo que se conquista pela força do braço, mas pela mudança do coração. E eu quero te perguntar, o que é que domina seu coração? Seja honesto consigo mesmo e com o Senhor agora. O que é que domina seu coração? E algumas perguntas para que a gente possa identificar aquilo que domina o seu coração.
Qual é a sua prioridade na vida? Com que é que você gasta o seu tempo, os seus recursos, a sua inteligência? Com que é que você sonha acordado? O que é que você tem mais medo de perder na vida? Qual é a área da sua vida, meu irmão, que se Deus viesse hoje e te pedisse, você teria grande dificuldade em entregar? E por que eu estou fazendo essas perguntas? É porque ira, cólera, orgulho, raiva se manifestam na nossa vida não sozinhas, mas são reações diante de momentos em que essas coisas, as quais nós amamos profundamente, parecem que vão ser retiradas de nós. É o que a Bíblia chama de idolatria. A gente estoura, não simplesmente porque somos estourados, mas porque sentimos que algo muito precioso para nós pode ser perdido. O que é isso na sua vida? É a figura de autoridade? É o seu bom nome entre os seus pares? É o seu sucesso profissional? É o seu sucesso ministerial? É a sua carreira? É a sua reputação? O que te faz perder a cabeça? E para que não sejamos homens briguentos, irados, coléricos, ávidos por lucro ou dominados pela bebida, a gente precisa muito mais do que disciplina rígida. A gente precisa de uma mudança de coração. A gente precisa mudar os nossos amores, ou ordenar os nossos amores. Mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O homem de Deus deve ser não somente íntegro no contexto da sua casa e da sua família, não somente íntegro no contexto no seu caráter e na sua conduta, mas também íntegro na doutrina e no ensino. De um caráter piedoso e transformado, de um coração transformado, flui também uma instrução piedosa. E nos nossos tempos, a necessidade de ensino, de instrução, no contexto da nossa casa e da nossa igreja, se fazem cada vez mais latentes. Se tem um fato que eu enxergo na nossa cultura é que o discipulado é algo compulsório. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, se você não discipular a sua família, alguém vai discipular. Você se despreocupa. Se você não discipular a sua família, o YouTube vai fazer isso. Se você não discipular a sua família, os vídeos do WhatsApp vão fazer isso. Os livros vão fazer isso. A faculdade vai fazer isso. Os amigos do seu filho farão isso. O discipulado é algo que acontece sim ou não. Se você não cuidar da sua família, alguém vai fazer isso por você e pode ser que faça de uma forma não muito agradável. Então façam. E para isso, o homem de Deus deve ser íntegro no ensino, na doutrina e no ensino. Ele deve conhecer a verdade. Ele deve conhecer a palavra de Deus e esmerar-se em ensiná-la. Ele deve apegar-se ao que o texto diz, que esse homem deve ser apegado à verdade. Ele deve apegar-se à verdade e a partir dela ensinar a sua esposa, os seus filhos, em todos os níveis. E eu pergunto, por que a gente não faz isso muitas vezes? Muitas vezes é por relaxo, por preguiça. Mas muitas vezes por falta de fé na própria palavra de Deus. Mas o que o texto diz é que essa palavra é fiel. É a palavra de um Deus que não pode mentir, como diz Paulo no verso 3. Ou 2, perdão. É a palavra de um Deus que não pode mentir, que nunca mente. Que nunca mente. É por isso que a gente deve apegar-se à palavra que é segundo a doutrina, de forma a tanto ensinar a verdade, quanto a calar aqueles que estão pregando falsas verdades. E esse é um chamado novo para o cristão, para o crente, de forma alguma. Vocês lembram o que diz Deuteronômio 6? Ouve, Israel, e aqui eu falo para vocês homens agora, ouve, homens, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração em primeiro lugar, e tu as inculcarás em teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,
e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das suas portas. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: Pai, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Desde o começo do relacionamento entre Deus e o seu povo, os homens são chamados a cuidarem de suas famílias e de seus filhos por meio do ensino e da exposição da palavra. E meus irmãos, antes da gente ser pastor aqui na igreja, presbítero, diácono aqui na igreja, a gente precisa ser pastor na nossa casa. Porque o fato é que sempre houve e sempre haverão falsos ensinos, falsos mestres, ideologias mil que vão em contra a palavra de Deus. Sempre houve. Mas a responsabilidade de ensinar, de proteger e de zelar pela nossa casa e pela nossa igreja é nossa. Não terceirize o discipulado da sua família. Antes de temer, escutem bem o que eu vou falar. Antes de temer a direita, antes de temer a esquerda, antes de temer o feminismo, as ideologias, a UFES, tema não cuidar bem da sua casa. Tema não cuidar bem da sua própria casa, não pastorear o coração dos seus filhos, não pastorear o coração da sua esposa. Ao comentar o tema, o teólogo Charles Hodge diz que todo chefe de família deveria ser capaz de ler as Escrituras e liderar em oração. Não estou pedindo que você seja um teólogo, tá? Não é isso. Mas é que você cuide dos seus. Que você cuide deles de acordo com a palavra. E Hodge diz: a responsabilidade de um homem para com a sua família, assim como para com Deus, o compromete a fazer de sua casa uma Betel. E se não for uma Betel, será um lugar de habitação de espíritos malignos. E ele diz mais: a qualidade da igreja e do Estado depende da qualidade da família. Se a religião desaparece da família, não poderá resistir em outro lugar. Meus irmãos, que forte isso. Se a religião desaparece da família, ela não poderá resistir em outros lugares. Então, meu irmão, nada contra se manifestar ou se posicionar politicamente, socialmente, nada contra isso. Desde que o faça segundo a palavra, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que o fato da conduta cristã, dos valores cristãos, do evangelho estar sumindo no contexto público, na esfera pública, passa porque a religião sumiu de dentro das nossas próprias casas. Antes de levantar bandeiras políticas, cuide da sua casa. Eu falo isso para mim, meus irmãos. Olhar para o texto é olhar para um espelho. Não que eu faça isso de forma exemplar. Longe disso. Estamos todos aqui diante de um desafio. Todos. Mas é isso que diz a palavra do Senhor. A gente não pode se furtar de dizer a verdade da palavra. Antes de levantar bandeiras mil, o mundo está perdido. Cuide da sua casa. Ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Tudo aquilo que você pretende fazer aqui, o que você faz no trabalho, serviço, benevolência, liderança, cuidado, discipulado, pastoreio, você precisa fazer primeiro no contexto da sua casa. A gente precisa levar a sério o chamado para sermos pastores das nossas esposas e filhos. A conduzi-los constantemente no conhecimento de Cristo e de sua palavra. A assisti-los em suas fraquezas, a discipliná-los com amor, a orar com eles e por eles, a amar nossas esposas e filhos, assim como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela. O homem cristão precisa ser irrepreensível na doutrina e no ensino. E diante dessas qualificações, a gente se pergunta, a tentação é dizer assim, como os discípulos disseram: Senhor, duro esse discurso. Quem o pode ouvir? E de fato, a gente se sente tão aquém, né? Assim, eu não estou conseguindo fazer nem minha própria devocional. Que dirá conduzir a minha casa inteira? Senhor, eu sou tão falho.
Eu conheço tão pouco da Bíblia. De fato, esse discurso duro seria inalcançável se não fosse por um fator: o Evangelho. A graça de Deus em Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, diz o seguinte: façam isso tudo, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essas qualificações seriam inalcançáveis para nós, enquanto homens, se a gente não pudesse contar com o poder transformador, renovador, revolucionário da graça de Deus em nós. Paulo nos oferece aqui a chave para a transformação de homens em pastores da família. O apóstolo diz duas coisas. Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é ponto pacífico entre nós, certo? Que nós somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus nos salva. Mas Paulo continua o seu argumento dizendo que a graça de Deus faz mais do que nos salvar. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, renegados os nossos históricos de passividade ou de agressividade, renegados os anos de omissão diante da tarefa de cuidar da nossa família, nós vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, como homens de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está nos lembrando aqui? É que para todo aquele que crê no Evangelho, para todo aquele que tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a graça é muito mais do que perdão. Graça é poder. Graça é muito mais do que perdão. Graça é poder de Deus. Graça nos torna não somente irrepreensíveis aos olhos de Deus, porque Jesus tomou sobre si, limpou nossa ficha diante de Deus, tomou sobre si os nossos pecados e nos purificou, e nos tornou irrepreensíveis diante de Deus, mas graça também nos dá força para viver nesse mundo de forma irrepreensível. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho também é a chave da transformação do caráter do crente, do caráter do homem cristão. O Evangelho é muito mais poderoso do que a gente imagina. Quando Paulo escreve aos Colossenses, por exemplo, ele diz que a palavra da verdade do Evangelho cresce e produz fruto. O Evangelho é algo vivo. E a gente tem a ideia de que a gente começa a nossa vida cristã por meio do Evangelho. Eu crio no Evangelho, então agora eu sou parte da família da fé. Mas que a gente continua a nossa jornada cristã por meio da força do nosso braço, por meio da nossa disciplina, do trabalho duro. Isso é uma meia-verdade. Porque a vida cristã, ela continua sendo vivida com base ou com a força que nos é dada pelo Evangelho e pela graça de Deus. O Evangelho, como alguém já disse, não é o ABC da vida cristã, mas é o A ao Z da vida cristã. É a graça de Deus e não o nosso esforço pessoal que nos dá o poder para viver a vida que nós fomos chamados a viver. O Evangelho é o poder de Deus que faz reviver ossos secos e faz reviver as nossas famílias. Mas o que é o Evangelho? É a boa notícia, meu irmão, de que Jesus Cristo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, de purificar para si mesmo homens exclusivamente seus, zelosos de boas obras. É a boa notícia de, como diz a canção, Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. E é isso. Jesus viveu a vida que a gente não conseguiu viver, que a gente não consegue viver. Morreu a morte que nós merecíamos, para que por meio do seu poder e do poder da sua ressurreição, a gente consiga hoje viver a vida que Ele nos dá. O poder para ser um homem como esse é entender pela fé que Jesus Cristo se despojou de toda a sua glória. E a gente falou, né? Que homens em geral tendem a dois extremos, ou a passividade ou a arrogância. O que diz o Evangelho? Jesus deixou o seu conforto, deixou a sua glória,
deixou de lado os seus privilégios e se entregou por mim e por você. Da mesma forma, Jesus não os julgou com usurpação o ser igual a Deus. Jesus não levou em conta o seu poder, a sua força, a sua glória. Antes, a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo. E viveu a vida que nós deveríamos viver. E se humilhou. E se entregou numa cruz. Para quê? Para que nós possamos hoje viver a vida que nós somos chamados a viver. Jesus não despejou a sua ira, a ira de Deus sobre a sua esposa, ou sobre os seus filhos. Mas Ele próprio recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Jesus não se acomodou, não ficou passivo diante da sua glória e filiação divina, mas Ele se fez um servo por amor a nós. Ele se entregou por sua família, a igreja, pagando por ela o preço da própria vida. Jesus já fez por você, meu irmão, aquilo que Ele requer de você hoje. E o desafio para você está em viver de acordo com aquilo que você já recebeu de parte de Deus. Jesus já fez por você aquilo que Ele requer de você hoje. E por isso eu te chamo a olhar para Ele nessa manhã. Aquele que, sendo todo poderoso, que tendo todo o poder e toda a glória, se fez um servo por amor à sua família. Olhe para Ele e seja um pastor da sua família. Confiado de que quando o Supremo Pastor se manifestar, você vai receber a sua imarcessível coroa de glória. Que Deus nos abençoe e nos faça homens segundo o seu coração. Amém.